Boa noite, pessoal. É como diz aí a chamada do vídeo. Acho que os Estados Unidos não deve se meter na, na eleição brasileira, não. Nós somos um povo soberano, a gente tem noção disso. Acho que os americanos se intrometem demais na nossa soberania. Não só os americanos, mas todos os países que têm interesse no Brasil têm que ficar se metendo na nossa eleição aqui. O que acontece? Se a gente deixa isso passar, a gente vai ficar na mão refém desses países o resto da vida. E isso não pode acontecer. O Brasil é soberano, o Brasil é um país grande, ele é autossustentável. Ele tem energia, ele tem petróleo, ele tem comida para todo mundo. Eu acho que a gente não deve ter medo de sanções norte-americanas, não. Se caso a eleição for no tapetão, igual estão falando aí, né, para Lula. Eu acho que o Brasil tem que tomar as devidas e necessárias, né? Quando a responsabilidade do governo brasileiro para com o povo é muito grande. Então a gente tem que tomar conta do que é nosso. A gente tem que fazer, o povo brasileiro tem que decidir o que é bom para o Brasil. Não ser manipulado por mídia mentirosa, como tem aí, como vocês estão vendo, a mídia está muito mentirosa, muito a favor de candidato que não tem chance nenhuma de ganhar essa eleição. Mas infelizmente a gente está aí ouvindo o dia todo isso aí, 24 horas por dia. Uma mídia paga, uma mídia mentirosa, um monte de jornalistas mentirosos, mercenários da profissão, pessoas que não têm o mínimo valor como brasileiro, não têm noção do que é a vida do povo brasileiro, como que está a vida do povo brasileiro. Eles têm as condições deles de viverem, muitos deles são ricos, não depende de governo para nada. Então se vende muito facilmente. Acho que a gente não deve acreditar nessa mídia mentirosa que está aí. Eu nunca coloquei um vídeo, eu nunca falei nada sobre isso e às vezes eu fico ouvindo essas notícias e me dá vontade de falar, cara, sabe? Eu como brasileiro que sou, brasileiro como todos os 200 milhões de habitantes que tem no Brasil, pessoas que são cruelmente enganadas por uma mídia mentirosa. Agora vem Estados Unidos agora querendo manipular a eleição no Brasil. Aí isso é inconcebível. O governo brasileiro não pode deixar que isso aconteça, não. E também não pode ter medo de sanção norte-americana, não. Que a gente vive muito bem. Vê Cuba. Cuba não produz nada. E a sanção norte-americana, Cuba continua vivendo. E é um país comunista. Tá lá, sobrevivendo. Coreia do Norte também. Quantas sanções tem? E continua em pé. Nós não somos comunistas. Nós não temos comunismo nenhum aqui no Brasil, a não ser que deixe entrar um partido comunista aqui e acabe com esse país, que é o que vai acontecer futuramente, se a gente deixar. Então a gente não tem que ter medo não de sanção. A sanção vai ser ruim para eles. É o caso como está acontecendo lá com a União Soviética. Colocaram um monte de sanções, Putin fechou o gás e agora a Europa está lascada, porque não vai ter energia para passar esse inverno que está chegando aí na Europa. E eles vão ter que abrir as pernas para a Rússia, senão eles não vão liberar o gás para eles. Gás e combustível e energia, a Rússia também é autossuficiente. Como os Estados Unidos é autossuficiente, Brasil é autossuficiente. Então a gente tem que entender isso. Não vamos deixar essa manipulação acontecer, não. Vamos, o povo brasileiro em si, a maioria, vamos mostrar que mesmo se houver fraude em urna ou qualquer outra coisa, a gente está aqui para defender o governo brasileiro, um governo de direito, um governo honesto, um governo que vai fazer esse povo, esse Brasil crescer. É isso que eu tenho para falar. E se vocês gostaram bem, se não gostaram também, coloque seus comentários aí, eu estou aberto a comentário ruim, a comentário bom, a comentário que vim de comentário aí, eu vou tentar responder todo mundo. Essa é a minha opinião, simples opinião. Não tenho
não sou pago por nenhum partido político para defender, não ganho dinheiro com isso. Sou um simples brasileiro comum como vocês todos. 55 anos, trabalhei minha vida toda aqui nesse Brasil e é isso aí. Vamos ver o que acontece lá na frente. Mas eu peço que o povo brasileiro aprenda, tenha a noção de votar corretamente. Isso é o que eu peço. Porque se houver algum tipo de fraude lá na frente, aqueles que votaram devem defender o governo atual, sim, que é o próximo governo que deveria seguir em frente nesse país. Eu acredito nisso. Um abraço e até mais, gente.